Eu adquiri a diabetes, eu acredito, no momento em que eu parei de fazer exercício físico. Porque até os 30 anos eu era um atleta, né? Eu andava de bike, eu pedalava bastante. Eu jogava, apesar de ser um perna de pau, mas corria muito, né? Então, apesar de a minha alimentação não contribuir, mas eu conseguia queimar essas calorias durante as atividades, né? Os exercícios. Então, a partir dos 30, quando eu comecei a ficar mais sedentário, meu peso aumentou lá para 80 quilos. Então, acho que nesse momento foi que desencadeou essa diabetes tipo 2 que foi adquirida. O Brasil é o 4º país com maior número de diabéticos do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, assim como o Manuel, são mais de 12 milhões de pessoas afetadas. O diabetes é um aumento da glicose no sangue. A glicose, para ser utilizada pelas células do corpo, ela precisa de um hormônio chamado insulina. Então, ou a pessoa tem um problema na produção da insulina, e por isso a glicose não consegue ser utilizada pelas células, ou então existe uma resistência ao hormônio. O diabetes tipo 1 ele é de causa autoimune. Existe um ataque às células do pâncreas que fazem com que as células não produzam mais a insulina. Mais comumente isso se manifesta já na infância e adolescência, mas às vezes pode também se manifestar mais tardiamente na vida. O diabetes tipo 1 é também chamado diabetes insulino dependente. Por quê? Porque o portador vai precisar injetar a insulina todos os dias, muitas vezes, várias vezes ao dia. Cada vez que a pessoa se alimenta, o organismo precisa de insulina para que a glicose seja captada nas células. A obesidade está diretamente ligada ao diabetes tipo 2, adquirido ao longo da vida, que representa 90% dos casos da doença aqui no Brasil. Ele normalmente acontece na idade adulta ou na idade mais avançada, mas nós temos cada vez mais casos também já diagnosticados na infância. Ele está mais associado ao ganho de peso e à obesidade, especialmente à gordura abdominal. Foi uma surpresa, porque é uma coisa que a pessoa não acha que não vai acontecer consigo mesmo, certo? Então ela só acha que acontece com os outros. As complicações do diabetes são doença microvascular, por exemplo, insuficiência renal com necessidade de hemodiálise, retinopatia com inclusive perda visual, neuropatias, podendo haver a necessidade de amputações e também a doença que a gente chama de macrovascular, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e também AVC. Essa é a principal causa de morte de quem tem diabetes. Cerca de 80% dos casos de diabetes tipo 2 podem ser prevenidos com medidas simples, que consistem na adoção de um estilo de vida saudável. A alimentação saudável, a manutenção de um peso saudável e a prática de atividade física regular. O tratamento do diabetes mellitus tipo 2 ele é uma associação entre modificações do estilo de vida. Além disso, existem várias medicações disponíveis, tanto medicações orais como medicações injetáveis. Em pacientes com a doença mais avançada, é necessário o uso de insulina. A minha diabetes, por ser tipo 2, e como está no início, eu identifiquei no início, então não há necessidade da insulina, da injeção. Então eu controlo só com exercício físico, eu pratico jiu-jitsu e faço funcional 3 vezes na semana. A dieta, uma dieta feita, passada pelo nutricionista, boa parte da glicose diminuiu quando eu tirei todo o refrigerante da minha vida. Café, jamais café ou qualquer outra coisa com açúcar. Então foram hábitos que tive que mudar completamente a minha vida, o modo de viver, tá certo? Então foi possível controlar e graças a Deus hoje eu vivo bem com essa doença. Infelizmente, a previsão para o futuro é de aumento da doença. Estima-se que em 2045 o Brasil terá 23 milhões de diabéticos. Então, quem não quiser fazer parte dessa estatística vai ter que cuidar da saúde, né, Bruna? É isso aí, Ladine, tem que cuidar da saúde sim, né? E é por isso que eu tô aqui com a Sherry da Paz, que é enfermeira, para falar de mais alguns cuidados que a gente deve ter quando o assunto é a diabetes. Bom dia, tudo bom, Sherry? Bom dia, tudo bem? E falando agora um pouquinho das complicações da diabetes, tem o pé diabético, né? O que é esse pé? O pé diabético ele é caracterizado por uma lesão, né, por um ferimento no pé, né? E
A neuropatia, que é danos nos vasos e nos nervos, ele antecede essa lesão. Às vezes a pessoa não sente, por exemplo, que pisou num prego, não sente que está pisando numa superfície quente. Você trouxe aqui alguns aparelhos que são usados também para detectar o pé neuropatia, diabético, isso. né? Eu queria que você mostrasse, então, falasse deles. Esse aqui é o diapasão, né, que a gente avalia a sensibilidade vibratória, né? Esse instrumento, ele causa uma vibração e eu coloco em alguns pontos específicos do pé. E a pessoa, quando tem a neuropatia, ela não sente essa vibração, né? Esse aqui é um monofilamento de 10 gramas. Então, quando o paciente ele não sente esse tocar, né, eu tenho que imprimir uma pressão que faça uma curvinha, né, nesse monofilamento, e ele não sente tocar, também é indício de neuropatia. E é só no pé, essa só no pé. Tá. Alguns pontos específicos do pé. E aqui é um martelo de reflexo, né, que a gente também pode avaliar o reflexo, que são exames neurológicos, né, relacionados ao pé. E como que é feito o tratamento do pé diabético? Quem tem diabetes, né, com neuropatia ou não, tem que realizar alguns cuidados específicos, né? Não andar descalço, lavar bem os pés, enxugar bem os pés entre os dedos, hidratar, né? Porque o ressecamento também favorece o aparecimento de lesão. Então, basicamente, o pé diabético, ele acontece quando você não controlou o nível de glicemia, né? Isso, a hiperglicemia persistente, né, valores elevados de glicemia por muito tempo, né, por muitos anos, leva às complicações, né, aos danos nos nervos e nos vasos. Se uma pessoa está tendo algum tipo de crise ou de dor, ir à farmácia pode ajudar? Que tipo de cuidado que ela pode ter na farmácia? Sim, na farmácia existem profissionais, né, farmacêuticos habilitados para verificar a glicemia, verificar a pressão, né, para identificar alguma situação de urgência e emergência e fazer um encaminhamento para um serviço especializado. Inclusive tem todos esses serviços na Pague Menos lá no Clinic Pharma, né? Obrigada, Sherida. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, divulgando um pouco mais de informação sobre prevenção de complicações, né, e sobre o manejo adequado da diabetes. Obrigada.